Pergunto para vocês se consideram cristãos nominais, cristãos, numa pergunta do IBGE que chega para vocês respondem, olha, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, ou você tem convicção de que você é um aprendiz, uma aprendiz de Jesus? Porque são coisas completamente diferentes. Nós somos cristãos, evangélicos, crentes, e isso tem a ver com algo que é nominal de fato, ou nós somos aprendizes, praticantes do caminho. São coisas completamente diferentes. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia ela nos chama de cristãos 3 vezes. E ela se refere aos aprendizes, aos discípulos, praticantes do caminho, 268 vezes. Parece que a sabedoria bíblica quer nos convidar a sermos discípulos, aprendizes, praticantes e não meramente nominais, seja cristãos nominais, evangélicos nominais, o que seja. Jesus não nos chamou apenas para acreditar nele, Jesus nos chama para segui-lo e viver essa caminhada de perto. Essa citação é da Pirkei Avot, que significa ética dos pais, que é uma das seções mais conhecidas do Talmud, que é uma compilação da lei oral judaica. Os judeus, ao longo do tempo, desenvolveram uma lei oral que eles transmitiam de pai para filho, mas também, de tempos em tempos, eles organizavam essa lei oral e faziam um material dela. E no ponto 1, essa Pirkei Avot, no capítulo 1, verso 4, não sei se é assim que a gente se refere exatamente a essa citação, ela diz isso aqui, preste atenção, que você, aprendiz, você, praticante, você, discípulo, beba sedento das suas palavras, das palavras do mestre, e se cubra com a poeira dos seus pés. Por isso que a arte dessa série é um tênis, é um sapato que está cheio de poeira, porque a ideia é que numa caminhada com Jesus, o nosso mestre, nas estradas poeirentas da vida, enquanto ele caminha e levanta a poeira, nós estamos tão perto dele, que a poeira do caminhar dele cai sobre os nossos pés. Essa ideia aqui, que nós possamos estar tão próximos de Jesus, praticando o caminho, que a poeira do andar de Jesus caia sobre os nossos pés. Isso aqui não tem a ver com crença. Isso aqui não tem a ver com você acreditar que Jesus está indo naquela direção. Isso tem a ver com você praticar. Tem a ver com você, de fato, seguir Jesus em seu caminho. E bem próximo dele, ser afetado, influenciado, moldado por aquilo que ele diz, por aquilo que ele faz. E para cobrir-se da poeira, na caminhada do mestre, no primeiro século, havia um processo muito claro para o povo de Deus, para os judeus. Olha só, essa era a estrutura educacional judaica da época. Eu falei disso na semana passada, de forma introdutória, quero passar por isso de novo hoje, para a gente construir juntos a nossa reflexão. A estrutura educacional judaica, ela possuía o que eles chamavam de a casa do livro, Beit Sefer. Um menino com 5 anos, ele entrava na casa do livro. O que acontecia ali? Eles iam aprender, memorizar a Torá.
A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles decoravam dos 5 aos 12 anos estes 5 livros. Ok? Todas as crianças, todos os meninos do sexo masculino iam para a casa do livro. Com 12 anos, a maioria desses meninos voltava para a casa dos seus pais para aprender o ofício dos seus pais. Quem era filho de sapateiro ia aprender também a consertar sapatos, a fabricar sapatos. Quem era filho de vendedor ia aprender a vender também, assim como o pai. Mas alguns que tinham mais jeito, mais tino para os estudos, eles permaneciam e iam para uma segunda fase, a casa da aprendizagem, ou Beit Midrash. Nessa casa da aprendizagem, eles ficavam dos 12 aos 17. E agora, não apenas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles decoravam, estudavam os profetas e os escritos, ou seja, todo o Antigo Testamento. O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento era a Bíblia toda para eles. Então, até os 17 anos, eles decoravam, eles entendiam, eles estudavam profundamente toda a Bíblia, toda a palavra de Deus naquele contexto. Com 17 anos, quase todos iam para casa agora, trabalhar com os pais, se casar e ter filhos. A vida ia continuar para a maioria deles. Porém, alguns, e bem alguns mesmo, aqueles que tinham muito jeito para os estudos, muito jeito para a reflexão, esses eram convidados a ingressar num terceiro módulo, que era o Talmidim, que era o aprendizado com um rabino. A pessoa que entendesse, o jovem que entendesse, que tinha jeito para os estudos, que gostava e tinha facilidade para aquelas profundas reflexões, eles procuravam os mais destacados rabinos para seguir. Então eles escolhiam um rabino e eu vou seguir aquele rabino. E eles se aproximavam desse rabino para seguir esse rabino, para que um dia fossem rabinos também. Para nós entendermos, aquela sociedade é uma sociedade extremamente religiosa. Ser um rabino aqui significa você ter a vida resolvida. Significa você talvez ter sido aprovado num concurso público ou ter um emprego dos sonhos hoje para o nosso tempo, onde você vai ter muito recurso financeiro e não vai ter problema com esse assunto para o resto de sua vida. Você vai ter uma vida muito estável, um conforto social, um status social também. Então, esses que tinham muito jeito para a coisa, eles procuravam um rabino para seguir esse rabino, para que um dia fossem rabinos também. Para isso, eles pediam para seguir e passavam por provas rigorosas, para ver se de fato eles tinham entendido a Torá, os escritos, os profetas, se eles entendiam e manuseavam bem essas questões. Se aceitos, eles deixavam tudo para viver com o rabino e para serem como ele. Eles deixavam tudo, família, deixavam uma estrutura que poderiam ter, eles deixavam tudo para, a partir desse momento, seguir esse rabino para que fossem também um dia rabinos. Gente, eu estou contando para vocês essa estrutura aqui para a gente entender que o discipulado no primeiro século não era algo eventual, não era um curso de discipulado no qual você se matriculava. O discipulado no primeiro século era um contínuo estilo de vida, um estilo de vida de caminhar próximo do mestre. E o discipulado não é a ideia de Jesus, isso já existia antes de Jesus. Jesus, ele se adequa a um sistema discipulado que já existia. Agora, John Mark Comer, a respeito disso, ele diz o seguinte: o discipulado não é um programa da igreja, é o processo lento e belo de sermos transformados à imagem de Cristo. Eu gosto de frequentar a igreja, eu gosto de ir aos cultos no domingo, eu até aceito participar de um grupo pequeno durante a semana, vez ou outra eu apareço, mas assim, participar de um discipulado eu não quero, é muita invasão na minha vida e tal, como se isso fosse opcional, como se você pudesse ou não caminhar com Jesus num contexto do discipulado.
O discipulado, irmãos e irmãs, é o processo lento e belo de sermos transformados à imagem de Cristo. Nós não temos escolha, nós, seguindo a Jesus, nós estamos participando desse discipulado. Discipulado com Jesus não é sobre saber mais, é sobre praticar. Eu acho que no nosso contexto evangelical brasileiro, no nosso contexto denominacional, no nosso contexto de aprendizado, a teologia, nós somos uma igreja presbiteriana e que tem como teologia, a teologia calvinista, nós temos algumas expressões teológicas que têm muito a ver com o pensamento, com o cognitivo, com entender algo que é assim, assim, assado, por isso acontece isso aqui. Mas eu quero lembrar você nessa manhã, eu amo a nossa igreja, amo a nossa comunidade local e a nossa denominação. Mas discipulado com Jesus não é sobre saber mais. É sobre estar no caminho. É sobre praticar. Isso por quê? Um discipulado, ele tem alguns objetivos. E no primeiro século, quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, isso ficava muito claro para eles. Eles sabiam, eu vou seguir o rabino X, eu vou seguir o mestre tal. Eles sabiam que o objetivo de uma caminhada de discipulado era estar com o mestre, tornar-se como o mestre, fazer o que o mestre faz. Isso para nós hoje não fica muito claro. Se você frequenta uma igreja de um jeito que é mais avivada, mais carismática, aí você, lá ser discípulo de Jesus é uma coisa. Aí se você frequenta uma comunidade cristã mais tradicional, mais quadradinha, ser discípulo de Jesus aqui é outra coisa. Porque para nós isso tem a ver com o estilo de vida, tem a ver até com gostos e preferências. Eu gosto da música mais assim, então eu quero ser discípulo assado. Eu gosto da música mais assado, então eu quero ser discípulo dessa forma aqui. E isso não é verdade, irmãos e irmãs. Ser discípulo de Jesus ou ser discípulo de um rabino no primeiro século era algo muito simples e muito claro. Você precisava estar com o mestre, tornar-se como o mestre e fazer o que o mestre faz. Isso aqui é verdade também com Jesus. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, mas eu gostaria de convidar você a repensar o desenvolvimento da sua espiritualidade. Se você se considera um discípulo, uma discípula de Jesus, Jesus ele não tem pressa de você ser transformado. Jesus ele nos aceita como somos, ele nos ama apesar das nossas imperfeições e pecados, mas ser discípulo de Jesus obrigatoriamente nos coloca nessa engrenagem. Na semana passada, nós falamos sobre o convite que Jesus nos faz para participar disso aqui, e hoje nós vamos falar sobre esse primeiro item aqui, sobre esse objetivo primeiro do discipulado com Jesus, que é estar com Ele. Eu quero convidar você nessa manhã, esteja com Jesus. Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio, se você está aqui num culto, num ajuntamento comunitário, parece óbvio que você quer estar com Jesus. Mas não é. Não é tão simples assim. Nós queremos estar com Jesus, mas muitas vezes nós estamos com a religião, nós estamos com a correria, nós estamos com a denominação, nós estamos com o vai e vem das programações da igreja, mas não necessariamente nós estamos com Jesus. E eu não sei quanto tempo você tem de caminhada com Jesus, talvez 6 meses, talvez 60 anos. Nós precisamos reaprender a estar com Jesus. Nós precisamos reaprender a estar com Jesus. E eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aqui na Nova Versão Internacional, se você quiser, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, na sua versão de preferência. Palavra de Deus, Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, diz o seguinte: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta,
o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estes versículos, este pequeno texto, nos lembram de algo profundamente importante. Olha só. O discipulado começa não com o fazer, mas com o estar. Antes de qualquer prática, Jesus nos chama à sua presença. Olha só. Isso aqui, gente, que a gente acabou de ler, a gente vai falar um pouquinho sobre Marta e sobre Maria, sobre Jesus. Isso não é simplesmente uma história de Marta, Maria e Jesus. Essa é uma história sobre discipulado, ok? Essa é uma história sobre como tem que se parecer uma relação entre discípulo e mestre. Essa é uma história que tem um pano de fundo. E eu quero lembrar você nessa manhã que esta é uma reflexão de alinhamento espiritual. Precisamos ser mudados por Jesus. De cristãos nominais para aprendizes de Jesus. Cristãos nominais, eu creio que todos aqui somos, em uma ou outra esfera e dimensão. Mas nesta manhã, Jesus quer nos transformar em aprendizes dele. E porque essa é uma reflexão de alinhamento espiritual, eu gostaria de orar com você. Gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Deus de graça, nós crescemos aprendendo a respeito de crer no Senhor. Muitos de nós aqui, de fato, cremos, acreditamos no Senhor, com uma série de limitações e reservas, mas nós acreditamos. Mas nessa manhã, Espírito Santo de Deus, transforma-nos de pessoas que acreditam para pessoas que praticam. Nesta manhã, Deus, transforma as nossas mentes para que possamos nos tornar aprendizes do Senhor Jesus. Faz isso, Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, se você voltar na sua Bíblia, a gente leu Lucas 10, a partir do verso 38. Se você voltar para o versículo 1, você vai perceber que Jesus ele envia 72 discípulos em missão. A partir do verso 1 do capítulo 10. Ele envia 72 discípulos em missão. Esses discípulos eles são enviados com uma missão de compartilhar a respeito das boas novas, a respeito do reino de Deus que estava por chegar. Depois, no versículo... Alguns versículos depois, não lembro bem, conta-se para nós, Lucas conta para nós a parábola do bom samaritano, onde o bom samaritano, de quem não se esperava muita coisa, ele age com uma ética exemplar, a ética do reino, na direção de alguém que precisa. Então a gente percebe um movimento do externo para o interno, do público para o privado. Por quê? Primeiro, Jesus envia os 72 em missão, como nós devemos nos comportar no ambiente público. Em missão, compartilhando sobre os valores do reino de Deus. Depois, o ambiente fica um pouquinho menor, existe uma pessoa precisando, qual é a minha ética enquanto discípulo, discípula de Jesus? Eu deixo esse cara morrer, eu deixo essa pessoa perecer, eu deixo ela aqui à sua própria sorte. Obrigado, João. O texto mostra para a gente uma ética exemplar, a ética que é do reino de Deus, de alguém que ajuda alguém que está precisando de fato. E a terceira história em Lucas 10 é essa história que a gente leu aqui.
Então a gente vem de um ambiente extremamente macro para um ambiente micro. A gente vem do público para o privado, a gente vem do externo para o interno. Parece que Lucas quer mostrar para a gente algo aqui, como a vida pública deve se parecer, como a nossa ética deve se parecer e como o nosso relacionamento com Jesus deve se parecer. E nesse sentido, eu quero convidar você a pensar em algumas coisas aqui importantes à luz desse texto. Olha só, a primeira delas é essa aqui. Jesus aceita entrar em nossas vidas. Jesus, nesse contexto aqui, irmão, se você voltar do capítulo 10 para trás, Jesus já fez e aconteceu muita coisa. Olha só, eu anotei algumas coisas aqui que Jesus fez só no Evangelho de Lucas, tá? Relatado em Lucas. Aqui, nesse momento de Marta, Maria e Jesus, Jesus já expulsou demônios, Jesus já curou um paralítico, Jesus já ressuscitou o filho de uma viúva, Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou inúmeras outras pessoas, Pedro já reconheceu Jesus como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, já aconteceu a transfiguração, isto é, enquanto orava, a aparência de Jesus se transformou e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, e surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, que eram Moisés e Elias. Já tinha acontecido muita coisa especial com Jesus e por meio de Jesus. Mesmo assim, Jesus aceita entrar na humilde residência de alguém. Jesus era extremamente especial, ele não está começando o ministério aqui não. Ele aceita entrar na casa de alguém pecador, na casa de alguém falho, como a gente vai ver aqui, olha só. O texto diz, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Essa palavra aqui, ela está marcada aqui no lugar errado, mas essa palavra aqui, ó, receber, okay? Esquece a chamada lá, é receber. Essa mulher recebeu Jesus em casa, e essa palavrinha aqui, gente, significa algo muito especial. Marta, ela está fazendo algo muito bom. Marta, ela está recebendo de forma hospitaleira, ela está acolhendo Jesus com intenção e honra. Ela não está apenas recebendo Jesus, ela não está apenas abrindo a sua casa, entra aí, vai, você é mestre, você é rabino, entra aí, quem sabe minha casa não vai ser abençoada. Não, Marta, ela está recebendo de forma especial, com honra, com intenção de ser hospitaleira a Jesus. Irmãos, hoje, mesmo Jesus tendo feito coisas incríveis na história, cada um aqui poderia dizer qual milagre de Jesus mais lhe chama a atenção. O que mais me chama a atenção foi esse. Para minha história, o que Jesus fez que é incrível é aquilo lá. Nós sabemos inúmeras coisas que Jesus fez, especialmente que ele foi crucificado em nosso lugar, que 3 dias depois ele ressuscitou. Esse mesmo Jesus, com essa história incrível, aceita entrar em nossas vidas hoje. Se nós o recebermos com hospitalidade, se nós o acolhermos com intenção e honra, Jesus, ele aceita entrar na nossa vida hoje. É interessante porque existe no meio evangelical brasileiro o movimento que é quem aceita Jesus? E aí você aceita Jesus e confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok, faz parte essa confissão. Mas é interessante que Jesus ele entra em nós se ele quiser. Porque ele é Deus, ele é todo poderoso. Mas existe um movimento que eu e você podemos fazer, nesse movimento que Jesus faz, que é de recebê-lo com intenção e honra. Eu quero convidar você, aqui nessa manhã, a pensar sobre isso, assim como Marta, nós precisamos receber Jesus com intenção e com honra. Olha só, Jesus é poderoso, ele é puro, ele é santo. Nós, falhos e pecadores. Mesmo assim, ele aceita entrar em nossas vidas.
Nessa manhã, receba-o com intenção e com honra. Receba Jesus, não como sendo mais um. Essa semana eu tive uma manutenção na internet lá de casa. Não estava pegando bem no meu quarto, porque o modem ficava na sala, e lá no meu quarto, que é lá no fundo, quando precisava ter uma reunião via Google Meet, eu ficava na mão. Não conseguia usar, a minha internet me deixava na mão. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal da empresa para que eles fossem lá instalar mais um roteador lá no meu quarto, para que eu pudesse ter uma boa internet lá para usar. E aí eu recebi a visita do prestador de serviço. E eu e minha família, nós recebemos bem o Nicolas, que era o prestador de serviço. Mas não o recebemos com honra. Nós não o recebemos de uma forma assim intencional para acolhê-lo em casa. Foi uma boa recepção. Ele trabalhou, ele fez o serviço dele lá. No tempo que ele levou para ficar, ele foi muito bem tratado em casa. Mas a maneira como eu recebo Jesus, quando Jesus se aproxima da minha casa, é completamente diferente. Uma visita especial, eu arrumo a casa antes da pessoa chegar. Vocês também não fazem assim? Eu não fiz assim para receber o Nicolas. Eu não arrumei a casa para o Nicolas entrar. Você prepara algo especial, vê se tem coisas lá na geladeira para você servir para essa visita. Você destranca a mesa e deixa aquela folhagem mais bonita no centro da mesa para a visita pensar que sempre é daquele jeito. Você pega as coisas do chão das crianças, a bagunça que elas fizeram, você limpa, porque você quer que aquela visita, você não quer mentir para aquela visita. Nossa casa é sempre arrumada assim, não é isso? Mas você quer fazer aquilo com carinho, com amor, porque isso é honra, isso é hospitalidade. Como você tem recebido Jesus? Jesus, ele aceita entrar em nossas casas, ele aceita entrar na sua vida. Mas, Carlos, a minha vida é assim, assado, eu fiz muitas coisas, minha casa é complicada. A casa da minha vida, ou a vida da minha casa, é muito complicada. É muito suja, muito bagunçada. A gente olha para esse texto aqui, a gente percebe que Jesus não pergunta, ele não se importa com isso. Ele topa. Ele aceita entrar na casa de Marta e de Maria. Mas o texto diz para a gente que Marta faz um movimento de receber Jesus que nós precisamos aprender a fazer. Quando Jesus bate na porta da sua casa, diariamente, como você o tem recebido? Como a pessoa da manutenção da internet? Ou você tem recebido Jesus como alguém absurdamente especial? Receba-o com intenção e com honra. Uma segunda coisa que eu destaco aqui é a postura esperada de um discípulo. Irmãos, irmãs, Jesus entra na sua casa. Ele entra na sua vida. E é esperado de mim e de você uma postura específica quando isso acontece. Lembrem-se, Jesus, ele é o Senhor e Salvador da história. Jesus, ele é aquele que ressuscita mortos. Jesus é aquele que transforma água em vinho, multiplica pães e peixes. Jesus faz coisas incríveis, transforma histórias. Ele entrou na sua casa. Ele entrou no seu coração, na sua mente. Agora, como você vai se comportar diante da presença do seu mestre? Existe uma postura que nos é esperada. Olha só, o texto começa a falar de Marta, parece que ela é um pouco protagonista no começo, porque é ela que abre a casa para receber Jesus, mas logo na sequência, no versículo 39, o texto já fala para a gente sobre Maria. O narrador já traz para a gente a outra personagem, Maria. Olha só, Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Preste atenção nisso aqui. Essa expressão, ficou sentada aos pés do Senhor, é uma expressão idiomática judaica para a relação entre discípulo e mestre. Então, quando alguém dizia
que fulano se assentou aos pés de Beltrano, essa informação significava: esse aqui é aprendiz e aquele ali é mestre. Essa era uma expressão idiomática judaica. Por exemplo, quando em Atos 22, versículo 3, Paulo fala que ele cresceu, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Vocês lembram dessa parte? O que esse texto está querendo dizer? Está querendo dizer que Paulo era aprendiz, Gamaliel era o rabino. Paulo era aprendiz, Gamaliel era o mestre. Agora voltamos aqui para o nosso texto. Olha o que está acontecendo. A postura de Maria não é qualquer postura. Não é uma postura solta. Não é uma postura desleixada. Não é uma postura de alguém que tem preguiça de trabalhar. A postura de Maria é a postura de um discípulo de Jesus. Jesus entrou na casa. Ele aceita entrar em nossa casa. Maria, ela se assenta aos pés do Senhor. E ainda, ela ouve o que Jesus diz. E essa expressão aqui, akouo, ela está no tempo imperfeito, gente. E isso significa que é uma ação contínua. Maria não está simplesmente, ela não ouviu o que Jesus disse, não é simplesmente isso. Ela estava ouvindo continuamente, atentamente, o que Jesus estava dizendo. Discipulado começa com escuta profunda e presença contínua. Como que nós nos comportamos na presença de Jesus? Como que você se comporta sabendo que Jesus, ele está aqui neste lugar nessa manhã? Sabendo que Jesus, ele está com você quando você acorda, quando você deita, quando você está no trânsito, porque uma das verdades que nós aprendemos sobre Deus é que Deus, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E se isso é verdade, eu preciso estar atento, assentado aos pés do Senhor sempre, sempre, porque essa é a postura de um discípulo, e ouvindo continuamente o que ele tem a dizer, porque ele tem as palavras de vida eterna. Olha só, de novo, John Mark Comer, a respeito disso, ele diz o seguinte: o primeiro e o principal objetivo do discipulado de Jesus é aprender a viver em um constante estado de consciência e conexão com o Espírito. Eu acho que essa é a coisa mais difícil, é o primeiro objetivo e é a coisa mais difícil. Porque você sabe que Jesus está com você o tempo todo, você sabe que Ele está com você no trânsito, você sabe que Ele está com você quando você está tendo uma DR com a sua esposa, você sabe disso. Só que em algum momento você, baixa o disjuntor. E você desliga o estado de consciência a respeito da presença de Jesus. A presença de Jesus. Maria, imaginem a cena, gente. Marta recebe Jesus. O texto não fala onde Maria estava. Ato contínuo, Maria está prostrada aos pés de Jesus, sentada aos pés dele, com postura de discípulo. Eu não sei se Maria estava num bom dia, se ela estava bem-humorada, se ela estava num dia onde ela estava quebrando panelas e pratos na parede de raiva de alguém. Eu não sei. Fato é que quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Maria se posiciona como um discípulo deve se posicionar. Porque Maria sabia que Jesus estava em casa. Irmãos, irmãs, Jesus está conosco nesta manhã. Jesus está conosco quando nós estamos no trânsito. Jesus está conosco ao levantar, ao deitar. Que Deus nos ajude a desenvolver este constante estado de consciência, para que possamos nos lembrar sempre e reagir sempre como Maria. Como Maria. Uma terceira coisa que eu destaco aqui é a armadilha da ansiedade piedosa. Irmãos, tem algumas atitudes que nós temos que elas parecem piedade, que elas parecem coisa boa, que elas parecem ser o suprassumo de uma pessoa bem intencionada
e íntegra, mas, ao longo do percurso elas revelam outras coisas. Tome cuidado com essa armadilha. Olha o que o texto fala a respeito de Marta. Vamos lembrar, o texto é curto aqui, são poucos versículos. Jesus se aproxima. Quem recebe na casa? Quem que é hospitaleiro? Marta. Ela faz o que tem que fazer. Ela começa muito bem. Ela começa extremamente bem. Ela abre a casa, ela é hospitaleira e ela trata Jesus com honra. Só que ato contínuo, quem age como discípulo não é Marta, é Maria. Maria se prostra e fica assentada aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que Jesus tem a dizer. O que Jesus estava dizendo? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Agora, olha o comportamento de Marta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Parece alguém, né? Parece a nossa geração, não parece? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E essa palavra aqui, ó, ocupada, ela poderia ser traduzida como alguém que está sendo puxado ou arrastado para todos os lados. Já se sentiu assim? Já se sentiu assim? A família está puxando para cá, o trabalho está puxando para lá, a sua saúde está puxando para o outro lado. Cada pessoa, cada área da sua vida te puxa para um lado. Essa é a correria da vida. Marta não está apenas ocupada, irmãos e irmãs. Marta está fragmentada. Marta não está ali. Sabe, quando você lembra de excelentes dias que você já viveu na sua história, dias que marcaram a sua vida, por exemplo, o dia do nascimento de um filho, dia do casamento, a gente lembra desses dias com riqueza de detalhes, não é verdade? Muito diferente de você tentar lembrar, sei lá, dia tal do mês passado, um dia normal de correria e de trabalho. Por que a gente lembra muito, muito bem desses dias especiais? Porque eles foram especiais, mas porque nós estávamos totalmente lá. Quando meu filho nasceu, eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu queria estar lá, para ser o primeiro a pegá-lo no colo. Quando eu estava no casamento com a minha esposa, meu Deus, eu não queria estar em nenhum outro local. Eu queria ver a noiva, a minha noiva entrando. Era o local que eu gostaria de estar naquele momento da história. Marta, ela está fragmentada. Um puxa de um lado, o outro puxa de outro. Ela não está ali 100%. Interessante, gente, que o texto não fala que Marta está pecando necessariamente, mas ela está perdendo uma oportunidade incrível de aproveitar a presença de Jesus. Olha só, a distração é o inimigo da presença. Marta tinha Jesus na sala, em carne e osso, e ainda assim estava ocupada demais para se sentar e desfrutar da presença dele. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes fazemos o mesmo? A distração é o inimigo da presença. Nós somos talvez a geração mais distraída que já existiu na face da Terra, em função das redes sociais, em função da hiperconectividade diante da qual nós estamos e vivemos. E nós precisamos fazer um esforço talvez muito maior do que nossos pais e avós para não nos distrairmos. Enquanto eu estou falando aqui, porque eu estou falando demais já, você já se distraiu 10, 20, 30 vezes. Mas eu tenho uma péssima notícia para você: a distração é o inimigo da presença. Marta, ela está sendo puxada para todos os lados, ela está distraída com coisas justas, coisas morais, coisas legais. Não são coisas ilegais, não são coisas erradas. Marta não está deixando a presença de Jesus por causa de pecado, não. Marta está distraída. A nossa cultura, irmãos e irmãs, ela valoriza o ativismo, mas no reino a prioridade é a presença e não a performance. Olha só, continuando,
Olha o que ela diz para Jesus, e aqui eu quero lembrar você de uma coisa. Marta começa muito bem, certo? Marta é hospitaleira e recebe Jesus com intencionalidade e honra. Ela começa muito bem. E aí ela fica um pouco furiosa com Maria, porque Maria não a está ajudando. E olha o que ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. A ansiedade piedosa, ela parece coisa boa no começo, mas a verdade é que quando nós não buscamos estar com Jesus 100%, a deformação do pecado em nós fica evidente. Olha só, presta atenção nisso. Quando você não busca estar com Jesus, não busca a presença de Jesus como Maria busca aqui, quando você não se comporta, não tem uma postura de discípulo e de discípula de Jesus, você fica longe de Jesus. E por estar longe de Jesus, o pecado que nos deforma fica um pouquinho mais evidente. Fica evidente aqui que Marta, ela está estressada, ela está irada, e ela está sendo aqui autoritativa com Jesus, autoritária. O que ela está dizendo para Jesus aqui não combina muito com uma relação de discipulado. Ela está perdendo um pouquinho a reverência aqui diante do mestre. Por que, gente, que isso acontece? Isso não acontece porque Marta, de repente, é deseducada, ela é assim, assim, assado. Não é isso. Isso acontece porque ela não está com Jesus, aos pés de Jesus, com postura de discípulo, de discípula. Irmãos, irmãs, eu quero lembrar você que correria sem fim é legal? É legal. Durante a semana você encontra um amigo e fala: estou na correria, trabalhando demais, meu Deus do céu, minha agenda é uma loucura. É bacana falar isso? No nosso tempo é. Mas é pecado. É pecado. Não ter tempo para Jesus é pecado. Não ter tempo para cuidar da sua saúde é pecado. Não ter tempo para cuidar da sua esposa, do seu esposo, é pecado. Não ter tempo para brincar, para ter momentos de qualidade com seus filhos, é pecado. Nós falamos na série Viva Sem Pressa, em novembro, que Jesus era uma pessoa inapressável. Você nunca vê Jesus com pressa, porque ele vivia nos leves ritmos da graça. E eu quero desafiar você a pensar aqui nessa manhã. Nós temos dois perfis aqui, o perfil de Marta, da correria, da loucura, de alguém que não está se posicionando como discípulo diante de Jesus. E nós temos a postura de Maria, sem pressa, ouvindo continuamente o que Jesus tem a dizer e vai dizer o dia inteiro. Não tem pressa aqui. Qual vai ser a nossa postura? Uma última coisa eu gostaria de destacar, irmãos e irmãs, é a boa notícia para Marta, é a boa notícia para nós nessa manhã, é que Jesus sempre realinha as nossas prioridades. Jesus não nos abandona nos nossos equívocos na vida. Jesus realinha as prioridades e nos chama para perto. Vamos lá? Olha o que o texto diz para a gente. O Senhor respondeu diante da fala de Marta, cobrando Jesus, um posicionamento de Jesus. Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Essa expressão, esse duplo Marta, Marta, é uma forma hebraica de expressar compaixão e afeto. Jesus não está: Marta, agora eu vou te dar um esculacho. Você não entendeu o que é de ser discípula. Maria entendeu, ela está aqui, ó, sentada aos meus pés e ouvindo atentamente o que eu tenho para dizer. Poxa, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa mudar. Não, Jesus ele não quer dar um esculacho em Marta. Jesus, essa dupla repetição, aponta para o fato de que Jesus está falando com amor, com carinho, com afeto na direção de Marta. E olha só,
Essa palavra aqui, preocupada, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Ela significa estar apreensivo, ter ansiedade, estar indevidamente preocupado. Irmãos, tem coisas que nos deixam preocupados mesmo e tem que deixar, certo? Você está aqui e seu filho acabou de ser encaminhado para um hospital, ou a sua esposa, ou seu esposo está fazendo um tratamento sério, isso nos deixa preocupado mesmo em alguma dimensão, mas a verdade é que nós estamos preocupados o tempo todo por qualquer motivo, não é verdade? O nosso tempo, a nossa geração, nós que estamos vivendo nesse tempo, nós nos preocupamos muito com tudo. E isso nos deixa indevidamente ansiosos, apreensivos, perdendo a melhor parte. Perdendo a melhor parte. Jesus diz, contudo, apenas uma coisa é necessária. Na relação de discipulado, que coisa é essa? Estar com o Mestre. Estar com Jesus. Estar com Jesus. Irmãos, irmãs, o texto diz que Maria escolheu a boa parte. Essa parte não vai ser tirada de Maria. Esse texto aqui, ele é usado, talvez você já ouviu outras vezes, para falar assim a respeito de pessoas que são muito proativas, que são muito para frente, que trabalham, e essa é Marta, e pessoas que aproveitam mais, não trabalham tanto, e ficam mais assim esperando acontecer, e essa é mais Maria. Essa não é a maneira correta da gente olhar para esse texto. Esse texto quer falar para a gente sobre discipulado. E discipulado com Jesus tem uma postura específica. Essa postura não é de agitação, não é de muito trabalho. Essa postura também tem trabalho, mas ela começa com estar com o Mestre. Estar sem pressa, ouvindo o que Jesus tem a dizer. O chamado para ser um aprendiz de Jesus é um chamado não para se fazer mais, mas para se fazer menos. Talvez você pense assim, bom, ok, então eu vou ter que inserir no meu dia um momento para estar com Jesus e para estar sem pressa com Jesus. É um absurdo, né? Se você pensar no seu dia, nas suas 24 horas, acorda cedo, dorme tarde, a correria da semana, como que você vai inserir na sua agenda um momento sem pressa? Mas não é sobre colocar mais coisas, não é sobre fazer mais. O chamado para sermos aprendizes de Jesus é sobre fazer menos. Menos. E eu quero desafiar você nessa manhã a fazer menos. Fazer menos. Se você tem uma lista de tarefas para amanhã, você tem 10 coisas para fazer amanhã, talvez você tenha 3 coisas para fazer amanhã. E você pode deixar 7 divididas entre terça, quarta, quinta e sexta. Ah, não, mas eu preciso fazer amanhã porque proatividade é meu sobrenome. E eu preciso produzir, eu preciso fazer, e eu preciso entregar, porque eu preciso crescer. Cuidado. Cuidado. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer menos. Não é sobre fazer, é sobre estar. Na vida com Jesus existe uma postura de discipulado que é esperada de mim e de você. Volto a dizer, Jesus não tem pressa. Ah, mas eu tenho dificuldade, Carlos, de dar esses passos. Está tudo bem. Jesus entende seu coração, a sua mente, e Ele vai capacitar você para que você viva debaixo dos leves ritmos da graça. O que não está tudo bem é nós acharmos que podemos continuar com a vida maluca da correria incessante da Marta e achar que no final as coisas vão ficar ok. Não vão. A boa parte foi Maria que escolheu nesse texto. Para a gente levar para casa, eu pergunto para você, por que não desacelerar a sua vida para estar com Jesus? Por que não? Ele entra na sua casa, Ele entra no seu coração e na sua mente, Ele
entende as nossas limitações. E Ele espera de nós uma postura de discípulos. E essa postura não tem a ver com fazer mais, não tem a ver com olha Jesus como eu sou inteligente, olha como eu sou proativo, olha como eu sou bom, olha como eu sou boa. Não. Essa postura tem a ver com desacelerar. Por que não desacelerar a sua vida para estar com o Criador do universo? Por que não desacelerar a sua vida para estar com aquele que nos amou até o fim, dando a vida dele por nós na cruz do Calvário? Por que não desacelerar a sua vida para estar conectado com a fonte inesgotável de sentido e plenitude para a história? Por que não desacelerar a sua vida para estar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, aquele que é a água que mata toda a sede, aquele que é o grande sol da justiça? Por que não desacelerar a sua vida para ter dentro de você, na sua vida, na sua rotina, habitando dentro de você, a própria vida? Defina ritmos diários e semanais, comunitários e individuais, para você estar com Jesus. Olha só, defina, fixe momentos no seu dia onde você pode desenvolver o seu relacionamento com Jesus de uma forma intencional. Porque, irmãos e irmãs, é claro que você pode orar no trânsito enquanto você leva seu filho para a escola. É claro que você pode ler a Bíblia até passando nas redes sociais ali, alguém postou alguma coisa bacana, você, puxa, é até edificado por aquela postagem. Mas a nossa vida com Jesus como discípulo não pode se resumir a isso. A nossa vida de oração, ela tem que ser mais do que uma oração no trânsito. A nossa vida de leitura da palavra tem que ser mais do que pequenos recortes nas redes sociais. Defina ritmos diários, uma vez por dia. Separe 5 minutos para começar, 5 minutos para falar com Jesus, para ouvir o que Ele tem a dizer, para ler um versículo da Bíblia e ser moldado pela história que Ele conta a nosso respeito. Esse é um ritmo diário, mas defina também ritmo semanal. Uma vez por semana, esteja em comunidade. Não abra mão disso aqui, porque esse momento aqui, cheio de gente imperfeita e falha, esse momento é um momento onde nós somos capacitados pelo Espírito Santo para vivermos a vida que sozinhos não damos conta. Defina ritmos comunitários, individuais também. Você precisa ter tempo com Jesus. Defina. E por último, estar com Jesus é o ponto mais alto do discipulado. Depois nós vamos falar na semana que vem sobre tornar-se como Ele, depois sobre fazer o que Ele fez. Só que essas coisas são consequência da sua presença transformadora. Não tem como tornar-se como Jesus, não tem como você fazer o que Jesus fez, que é o que se espera de um discípulo, de uma discípula. Isso não vai acontecer se antes você não desacelerar sua agenda, não desacelerar sua correria, se prostrar diante de Jesus e ouvir atentamente, continuamente o que Ele tem a dizer. Estar com Jesus é o ponto mais alto do discipulado. Vamos orar? Deus de graça, obrigado por sua palavra, obrigado por seu Espírito aqui neste lugar. Nós reconhecemos que somos
jogados para todos os lados, Deus, por interesses, agenda, projetos, sonhos, arremessados de um lado para o outro, fragmentados. Nós temos pouquíssima consciência da sua presença. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Nós confessamos, Deus, diante do Senhor nessa manhã, que as nossas mentes e corações estão fragmentados. Nós queremos ser seus discípulos, mas nós também queremos um monte de outras coisas. Nessa manhã, Deus, reorienta as nossas vidas em torno da sua presença. Reorienta as nossas vidas em torno de estar com o Senhor, para que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Deus, ajuda-nos, Pai, a entender o quanto a pressa, o quanto a correria tem aniquilado as nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a compreender o quanto o nosso relacionamento com o Senhor e com as pessoas que mais amamos têm sido destruídos em função de uma agenda lotada. Ajuda-nos, Senhor. Aquieta-nos nessa manhã na sua presença. Aquieta-nos nessa manhã aos seus pés. Nós não queremos dizer muita coisa, mas nós queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus.